Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Itesk Talks e hoje eu já vou falar que é um Itesk Talks, né, realmente especial, porque a gente vai falar com uma pessoa que está na área de inovação de uma grande empresa e de um dos pontos que eu mais gosto, que é de uma indústria pesada mesmo, né? Então eu vou querer explorar um pouquinho como traduzir inovação, muitas vezes, para o operacional, né? Porque a inovação acaba sendo um tema bem amplo, extremamente tecnológico, e hoje acho que é uma oportunidade para a gente falar disso na vida real. Para quem está chegando aqui, eu quero fazer 2 comentários. Mês que vem, que é o mês das mulheres, a gente vai ter 2 episódios especiais sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo para mulheres, né? Um vai ser, o host vai ser a Priscila Vono, que é a minha parceira, e ela comanda a parte do Conecta RH, e a outra vai ser a doutora Mônica, que comanda a parte de mulheres na tech, aqui no Itescs. Então, já fica o convite para vocês seguirem e acompanharem. Também, para quem está chegando aqui a primeira vez, o Itesk Talks é onde a gente reúne profissionais que estão transformando o mundo através de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Para conversar, é um bate-papo mesmo. Eu sou Fernando, e antes de eu pedir para o Zé se apresentar, todo o projeto do Itesk Talks e esse episódio eu tenho que fazer um agradecimento a algumas pessoas que apoiam a gente. Então a gente está gravando aqui no estúdio da Corporate Vision, né? Um estúdio super bacana, fica o convite para vocês conhecerem. Quero agradecer ao Marcelo Klein, faz fotos corporativas extraordinárias, então conheço o trabalho dele. A Universidade Hebraica de Jerusalém, que a gente tem uma parceria junto com a Dana, que é a diretora executiva deles aqui no Brasil, e é muito legal porque o episódio de abertura desse ano foi com a Dana, e, conversar com a Startup Nation é algo fora de série. Temos também a Miosote Consultoria, que é uma assessoria, uma consultoria especializada em aumentar lucro de empresas, e a Jornada Dinâmica, que o foco dela é desenvolvimento e aprimoramento de líderes e executivos. Falando tudo isso, Zé, obrigado de ter topado essa conversa, de ter arrumado tempo na agenda, que acho que esse é o valor mais precioso que a gente tem. E para a gente começar, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho quem que é o Zé. Olá, pessoal. Primeiro, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é uma baita oportunidade para a gente desmitificar esse pouco desse tema de inovação na operação. Obrigado. José Carlos, 46 anos, atualmente gerente de inovação na Tegma, mais ou menos aí há 10 anos na inovação, quase 30 na logística. E usando aí a inovação como um trampolim para aproximar os negócios, startups e gerar aí talvez uma perpetuação do nosso negócio principal na companhia. Acho que é isso. Você ficou quanto tempo na logística? Eu assumi a cadeira de inovação em 2017, no final de 17 para 18, né? Então, de janeiro de 18, oficialmente, eu estava na área de inovação que a Tegma montou, que é uma iniciativa chamada Tegap, mas até 2017 eu estava na operação. Então, desde estágio até coordenar áreas, foi na operação, e aí de 17 para cá eu posso dizer que é aí focado na inovação. E cara, como foi essa virada de chave? Porque são mundos totalmente diferentes, né? Cara, Fê, acho que assim, primeiro foi muito legal porque eu não tenho um background de TI, assim, né, de formação. Eu estudei processamento de dados em 1997, quando o técnico era muito relevante, e não segui carreira na área. E aí eu migrei para logística por necessidade, a gente tinha que pagar a conta, né? E aí eu fiz toda a jornada, MBA em logística, me especializei na área, fui crescendo na companhia na área de logística, mas eu sempre fui um cara proativo na questão de melhoria, de quando tem um projeto tentar fazer dar certo, sabe? Daquela inquietude de não importa de quem vamos fazer acontecer, vamos fazer rodar.
E isso, de alguma forma, me ajudou na companhia. Então, eu participei por grandes projetos na companhia. E aí, em 2016, o finalzinho de 2016, a Tegman falou assim, pô, vamos montar uma área de inovação para acelerar o negócio da companhia? Vamos. E aí, junto com o apoio de uma consultoria, na época, ela montou a Tegap. E nisso, o que aconteceu? Eu fui convidado por essa estrutura que ainda estava se formando para ser um dos embaixadores do negócio, para poder olhar as startups. Falando assim, pô, será que nenhuma startup dessa conecta com o negócio? E foi assim que eu me envolvi inicialmente com esse universo. Então, em 2017, eu fui assistir pitch. Eu não conhecia o universo de startups, sim. Aí eu fui assistir pitch, fui entrevistar a startup, e aí eu falei, pô, acho que isso é legal, eu quero fazer isso. Que bacana. E aí, no final de 17, por eles perceberem que eu tinha jeito, eles me ofereceram cuidar do projeto de 18. Aí eu assumi o projeto. Claro que a gente tem uma diretoria que nos auxilia, mas na questão operacional do dia a dia eu recebi o convite, aí tô lá desde então tocando. E aí você se desliga totalmente de logística e passa totalmente focado na área de inovação. Putz, que bacana, cara. Então assim, hoje eu não tenho uma atribuição como um coordenador ou um gerente operacional. Eu tenho como um pensador de inovação, um cara que tenta quebrar as barreiras aí e tal, e fazer a percepção chegar na ponta. Então, hoje, focado das 8 às 18 em inovação. E quando você fala de quebrar barreira, né? É uma indústria tradicional, o setor logístico. E aí, quais são as principais barreiras quando você fala assim... Vou falar de inovação, vou criar uma área de inovação. Cara, é legal. A gente tava falando um pouquinho disso, assim. Acho que o primeiro ponto... Eu não gosto de usar aquele termo que a gente falta cultura de inovação. Quando a gente tem a característica de falar de cultura, a gente associa aquela cultura tradicional da empresa, sabe? A empresa tem os seus ideais, missão, visões... Cara, eu falo assim, a gente precisa implementar a cultura de inovação no que tange a percepção. Então, às vezes a gente erra quando a gente fala assim, essa empresa precisa melhorar a cultura de inovação. Às vezes ela nem sabe o que é isso. Então, para mim, é uma questão óbvia de percepção. Boa. Então, assim, a gente precisa de alguma maneira tirar um pouco desse romantismo e dessa gourmetização que a gente fala tanto, e fazer um cara da ponta, que normalmente é operacional, aquele que normalmente não tem acesso à tecnologia na sua atividade, a ele perceber que a inovação talvez é só fazer o trabalho dele diferente. E não necessariamente precisa ter um robô que vai substituir ele, que não vai ter, sei lá, uma esteira que vai, sei lá, separar o produto melhor que ele. Eu acho que ele precisa entender que talvez ele ali, se ele fizer algo diferente que traga algum resultado, ele está entregando inovação. E inovação tem... Eu gosto muito de trazer um viés assim. Inovação é resolver problemas de forma diferente, né? Porque até uma startup, se ela não tiver muito claro qual o problema que ela resolve, ela vai ter uma dificuldade gigantesca de ganhar mercado, de monetizar, às vezes conseguir estrutura, investidor. E quando a gente vai para o corporativo, né? Isso fica mais latente. Sim. Né? Porque, o processo de inovação. Mas no final do dia, qual é o retorno? Qual é o ganho? É isso. Como que foi trabalhar com isso? Eu acho que a gente precisa ter claramente, primeiro, um desejo. O que eu quero fazer com essa iniciativa, né? Legal. Se você fala assim, eu vou fazer uma iniciativa de inovação, mas eu não sei nem o que fazer... Você já começa falhando, porque no primeiro dia você já pode ter bons resultados. E eu não estou nem falando, talvez, de aquela estratégia que a gente sabe que precisa ter, daqueles planos que a gente sabe que precisa ter. Eu estou falando primeiramente, minimamente, falar assim, cara, eu quero só para investir, eu quero só para contratar, ou eu quero para, de fato, incorporar uma tecnologia. Se você só tiver essa mentalidade, já dá para começar a fazer. E onde procurar. Porque eu vejo que às vezes a gente fala assim, eu sou uma empresa inovadora porque hoje eu atendi uma startup. Não, desculpa, não é, né? Eu acho que o conceito de inovação é aquilo que você falou, é tentar resolver problemas de várias maneiras diferentes das tradicionais. E nem necessariamente pode envolver startup, nem necessariamente pode envolver tecnologia.
Nem necessariamente envolve grandes investimentos. Então, assim, eu acho que você minimamente saber o que você quer ajuda. Né? E eu acho que esse é o principal foco. A gente claramente tem um foco de eficiência operacional. Às vezes a gente acerta, às vezes não, mas é um foco. E isso ajuda a dar tração e entendimento. O que eu gosto muito dessa conversa que a gente tem, né? Porque eu também não venho da área de tecnologia, né? Boa. E aí eu brinco que eu caio no iTesks através da Luísa, que é uma baita parceira. Beijo, Lu. Não, a Luísa é assim. A Luísa, o Luciano. Aquele trio. Não, é um trio assim sensacional, não tenho o que falar deles. Beijo pra todo mundo aí, viu? Obrigado. E no começo eu me senti até meio que, tipo, fora. Porque eu não sou de tecnologia, o Luciano é hard case. Eu aprendo muito com eles. Né? Mas é um mundo novo. Mas quando você olha startup como negócio, é uma contribuição gigantesca, porque você tem uma visão que eu costumo dizer assim, desapaixonada pela ideia da startup. Cara, eu acho que você matou, cara. Acho que você não pode ser apaixonado. Boa. Acho assim, você tem que ser apaixonado por resolver problema. Não pela solução. Não pela solução. A gente aprende isso quando você mentora muito startup. A gente fala isso para startup, a startup não leva muito a sério, né? Até porque quando a startup é sua, é um filho. É o filho. Você não ser apaixonado por aquilo, cara, é desafiador pra caramba. E você sabe que eu tô passando por isso e é difícil não se apaixonar. Mas você tem que entender que se você não resolve o problema, a beleza do que você construiu não serve de nada. É isso. Ninguém paga, desculpa falar, ninguém paga por você ter um logo bonito, por você ter um PPT bonito, ou por você ser amigo de alguém. Se você não entregar minimamente um resultado, e aí nós estamos falando que não precisa ser um grande resultado, mas você tem que entregar um resultado. Ou você tem que entregar uma metodologia diferente para aplicar em determinado problema, ou resolver o problema, senão não tem... Isso eu estava falando em dezembro como startup, que eu comentei o seguinte, ele falou, pô, eu não sei como cobrar, tá? Uma startup é tipo o Hub, só que voltado para a área de arte marcial. Legal. Tá? Falei, cara, é o seguinte, você tem duas formas de cobrar, ou você cobra do usuário, ou o usuário é produto e você cobra de outra fonte. Isso. Mas o modelo de negócio tem que estar muito claro. Isso. O que eu quero? É cobrar do usuário? É cobrar da ponta, que vai olhar, de repente, como uma plataforma de marketplace, de anúncio, de convênio? O que é que você quer? Porque só que isso é visão de negócio. Sim. Né? Tecnologicamente, a pessoa sabe como. Agora, a visão de negócio, às vezes, é onde derrapa. Você precisa minimamente entender que você não vai construir a solução primeiro. Você precisa primeiro saber do problema. É isso. Né? Se você não tem clareza do problema que você resolve, dificilmente você vai conseguir encontrar quem paga por ele. É né? isso. Então, acho que esse é um cuidado, principalmente para nós que estamos tentando aí, startups que estão começando, precisa ter clareza nisso. E aí, de novo, eu quero ter um app. Você não sabe se você precisa de um app ainda. Se o seu cliente não quiser, não é o app que você precisa. É isso. Então, acho que essa clareza e aí trazendo para a operação, a gente também tem esse problema na operação. Que muitas vezes a operação reclama, mas ela não sabe do quê. Ela só reclama. Ela só reclama. Então, até para você inovar para esse público, tem que tentar extrair dele o máximo. Mas tá bom, mas por quê? Aonde que realmente está o problema? E não, muitas vezes a operação e chega para você e fala, eu quero esse app. Não, mas qual que é o problema? Porque às vezes o app não vai resolver esse problema. Ele vai trazer um problema técnico muito maior. Então, operação, qual de fato é o problema? É visibilidade de dados. Tá bom, eu não consigo ter dados em tempo real. Tá, se você tiver uma prancheta, você não vai ter nunca. Cara, você tá falando, eu lembrei de um professor que eu tive no mestrado, né? Eu fiz mestrado em materiais que eram usados na área nuclear. Nossa, que legal. E uma das coisas que eu queria testar, eu usava um teste na época que chamava espectroscopia de impedância, que para o mundo de corrosão hoje já é utilizado, mas meu mestrado foi acho que há 10 anos atrás, era algo muito novo, né? E tinha uma outra
análise que eu queria utilizar porque eu via oscilações interatômicas. Só que eu queria usar porque eu achei bonito aquilo e achei que ia dar algum valor. E aí o professor ele falava assim, cara, você pode usar o equipamento, eu vou te dar apoio, mas você não vai usar enquanto você não me trazer clareza do que você quer enxergar. Porque eu tenho que ver se o método é pro que você quer enxergar. Na época, eu fiquei puto da vida, Zé. Mas por quê? Mas hoje, quando eu vou falar com startup, quando vai falar de negócio, quando eu vou falar na operação, o que você quer? Eu uso a pergunta que ele fez de uma outra forma. E é bem isso mesmo. E aí eu faço um parênteses aí que você falou, né? Como é que foi a mudança? Eu acho que como pessoa e profissional eu também tive que ter essa desprender. Né? Quando você é um profissional de logística, muitos anos tal, você carrega uma bagagem. E quando você vai para a inovação, você percebe que você não sabe nada. Boa. Você tem que aprender todo dia. Porque você não é mais dono da verdade de nada. Você agora é um testador de hipóteses. Muito bom. Se você começar a olhar a inovação com a prerrogativa que você sabe, para mim você já está começando a falhar. Tem um princípio que é de pedagogia, tá? Eu entrevistei, acho que há uns 3 anos atrás, uma moça que era especialista em aprendizagem para crianças com transtorno, seja qual for, com distúrbio, né? Não sei qual é a palavra certa. Se eu usei a palavra errada, me desculpe, porque eu não sou da área, não faço ideia. E aí ela falava assim, Fernando, qual que é a grande dificuldade do professor e de pais? É entender que muitas crianças, e também nós como adultos, só que aí a gente dá outro nome, trabalha com verdades provisórias. Entendeu? Então, assim, aquilo não é uma mentira. Para a realidade daquela criança, é uma verdade, só que é provisória. Sim. A hora que você descobre o maior, aí você vê, poxa, isso é por isso. E inovação, a hora que eu começo a entrar no mundo de inovação, essa conversa com ela me ajudou tanto, sabe? Porque, assim, imagina, eu desde 2005 eu venho da parte estratégica de negócio. A hora que eu fui falar de digitalização na base, primeira coisa, isso é besteira, isso não funciona, né? E esquecia de tentar olhar pelo olhar do outro. Aí essa conversa me virou uma chave. Cara, é só uma verdade provisória. Sim. Deixa eu entender se pro mundo dele é real aquilo, e aí eu tenho que ajustar, ou se eu tenho que trazer ele para enxergar da maneira que eu acredito que é a verdade provisória correta. E inovação tem muito isso, né? Tem. Eu também não enxergava. Aí eu fiz recentemente MBA de Business Innovation lá na FIAP. E até você cair na aula, sabe? Se você perceber que a gente tem viés, é difícil você acreditar. Então, assim, você pensa que você sabe daquilo que você está falando, mas aí você lembra que você está carregando um monte de viés. Sensacional. E uma das coisas que a gente aprende durante o curso é que tem que parar para respirar, e às vezes a gente esquece disso. E é porque parar para respirar, para tentar carregar o mínimo possível dos vieses incondicionais que a gente tem. Então, a gente já vê um problema, a gente já parte para a prerrogativa, a gente quer resolver. Sem nem saber a causa. Sem saber a causa, se até de estudar de fato o problema. A gente fala, cara, é isso. Por quê? Porque tem um monte de robozinho trabalhando aqui dentro. Cara, a gente tem vieses demais. Então, olhar para um problema assim é difícil e demora para a gente perceber. Viu? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando muito nessa primeira parte de barreira de negócio tradicional e de inovação, né? Eu gosto sempre de falar que o que muda é só velocidade. Isso, concordo. Porque eu conversei com o Juliano, né, da Balk, agora ele está na CVC, e ele trouxe um negócio que eu achei sensacional. Ele também mentora startup. Ele fala assim, cara, se a startup não se der conta que quando crescer ela vai virar um negócio tradicional, ela quebra. Isso. Porque no começo é inovação, ideia... Só startupeiro, vou ter... Só que aí depois... Puff na sala. Não sei o que, chuteira, tudo colorido, né?
Só que no final do dia, aí ele percebe, pô, eu tenho que olhar fluxo de caixa, eu tenho que olhar DRE, eu tenho que fazer gestão, eu tenho que contratar, virou uma empresa tradicional, né? Ele pode ter a metodologia ágil, que está muito presente na startup, como gestão. Acho que o pensamento. É, o pensamento. Eu acho que ele ter um pensamento enxuto de startup é ótimo, mas no fim do dia é isso, ele vai ser uma empresa tradicional. Ele vai ser uma empresa. Então, essa barreira, eu vejo que é uma barreira de um lado para o outro, mas do outro para o lado também. Sim. Né? Porque a startup também olha empresas tradicionais e não entende o mote de operação e não consegue nem ajustar a linguagem para fazer um pitch adequado. Fora a velocidade, né? Fora a velocidade. Assim, a gente tem bastante empresa boa de inovação, não vamos negar, mas se a gente for ver, são poucas que talvez tenham aquela esteira bem feita de inovação diferente da esteira tradicional. Não tem. São poucas que talvez tenham, né? A gente deve ter, a gente sabe que tem alguns players grandes, bons empresas de inovação e que tenham. Mas, que aí já virou empresa. Mas as pessoas precisam entender que se relacionar com uma grande porcentagem, talvez demora sim uma semana para ler um NDA. No mínimo, né? Não, isso que eu tô falando. Demora sim para cadastrar no compras. Por quê? Porque faz parte do processo. Eu não sei como é o jurídico. O meu, uma semana é rápido. Mas assim, é que a startup acha que só porque você tem uma área de inovação, vai acontecer como acontece com ela, que normalmente o jurídico talvez é o dono ainda, ou que talvez é um amigo da família que vai fazer aquilo prioritário. Cara, na empresa não é mais assim, mesmo as que têm inovação dentro. É isso. Por quê? Porque a inovação ela precisa fazer parte da companhia. Se a gente fala na cultura que a inovação precisa fazer parte das pessoas, e aí a gente cria esteira, tudo separado, como é que a gente vai entender que inovação tem que fazer parte do DNA da empresa se tudo está separado? É um contraponto que eu sempre fiz. Então, assim, é legal ter esteira, tá bom, para agilizar um outro ponto. Mas, no fim, é aquilo que você falou, você vai lidar com o tradicionalismo de uma corporação tradicional. Exato. Você faz uma startup para vender para quem? Para o grande. Dificilmente você faz uma startup para vender para startup. A sua solução. É isso. E lidar com o grande é demorar, é pagar com 30, 40, 50 dias depois que entrega a nota. É assim esse jogo. Não vamos deixar de ser realista. E você precisa estar preparado para ele. Então, é legal você mirar, você que está assistindo a gente é mirar um grande player. Mas você tem que entender que é difícil lidar com ele. Sem falar na termologia, que é um pouco do que você trouxe. Se você não tem alguém para destravar, às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa com termos diferentes. É isso. E aí gera uma confusão danada. Cara, um dos maiores índices de problema em gestão é comunicação. Em todas as empresas. Sim. E eu acho que é algo que sempre será. Né? Imagina quando você tem universos diferentes, com linguagens diferentes. A chance de gerar ruído é maior ainda. É maior ainda. Legal. Então, todas essas barreiras, bacana. Só que também tem um conceito que inovação não se faz sozinho. Né? Porque existiram gênios e mesmo os gênios não era gênio solitário, né? Você pega, por exemplo, a Apple do Steve Jobs, que foi uma das grandes, mas ele tinha um time de gênios com ele. Sim. Né? Ele era genial, mas além dele tinha outros. E ele, no final do dia, era um ótimo maestro de uma orquestra de gênio. Né? E aí eu queria falar contigo o seguinte, como que esse ecossistema ajuda? Porque inovar só com olhar de dentro, eu imagino que é um tanto quanto mais difícil. É complexo. A gente começou um pouco diferente. A gente começou olhando para fora. Legal. Tá? Acho que diferente de outras organizações, a gente começou sim já de cara com Open Innovation. De cara. Ótimo. Então, e agora a gente está olhando o processo de programa de ideias. Então, agora a gente está estruturando Você muito fez mais o caminho inverso um olhar para dentro. Faz. Para nós serviu muito bem esse movimento. Por quê? Porque uma empresa, principalmente do nosso segmento de logística, normalmente ela busca uma velocidade que talvez um processo de você maturar uma ideia, de incubar, de você criar o intra, demore demais.
Boa. E eu não estou dizendo para você desprezar esse movimento, pelo contrário, só a favor e a gente está fazendo agora. Mas o ponto, de novo, é a característica da velocidade que você quer fazer. Se você quer resolver problema rápido, talvez essa não é uma metodologia. Né? A não ser que, através do seu programa de ideia, você já esteja um funil e uma esteira realmente adaptada para dar essa velocidade, senão você não vai conseguir. Porque nem todas as ideias e projetos você vai conseguir implementar rápido. E aí ele vai passar pelo mesmo crivo que passa quando a gente está olhando para fora. Tem que fazer uma POC, tem que ver se vai dar certo, tem que fazer um estudo para ver se vale a pena fazer a POC, porque às vezes o investimento é muito alto, o retorno é pequeno, ou às vezes o investimento é pequeno, o retorno é muito alto. E nem sempre a área de inovação em si vai ter a resposta. Boa. Então ela precisa ter aliados na corporação, então ela precisa ter um ecossistema interno de apoio, seja da área jurídica, seja da área da contabilidade, financeiro, projetos, enfim. Pessoas que com outros skills ajude você a fazer um estudo que talvez você não tenha capacidade de fazer sozinho, e não tem problema nenhum você não fazer sozinho. Eu acho que isso é bom ressaltar. E aí tem quando a gente olha para fora, por exemplo, o papel do instituto. Hoje, por exemplo, é mais fácil se aproximar do ecossistema quando você tem o apoio, por exemplo, de ITESCs. Você chega para o ITESC, você já tem acesso imediato, cara, a uma infinita mar de possibilidades. Desde a academia, desde sei lá, a gente está falando de todos os parques da nossa região e de outros lugares. Então, quando você para pensar que o movimento estratégico, nesse caso aí, uma instituição, no caso do instituto, te abre a porta para fazer tudo isso, fica tudo mais fácil. Porque antigamente, como era? Contrata uma consultoria de inovação e ela te ajuda. Hoje, não estou dizendo que não tem que contratar, eu acho que tem sim. Mas hoje existem caminhos que também apoiam esse contexto. Porque antes você aprenderia tudo, talvez só de uma consultoria, enfim. Hoje, você tem instituto, você tem ecossistemas, você tem hubs, você tem parque tecnológico. Ao que 2000 e pouco já não tinha tanto. Então, você também tem que ter uma estratégia para esse ecossistema. Para nós foi importante estar, principalmente no Instituto, por conta da região. A gente quer privilegiar, de alguma maneira, as startups da região. É fácil? Não é. Hoje, por exemplo, eu tenho a Engage como uma fornecedora da Tegma. Mas não é fácil. Porque tem uma questão de produto, tem uma questão de tempo, de encaixe. Não é, agora a Tegma tem, ela a partir de amanhã vai contratar todas as startups do ABC. Se fosse fácil assim, mas não é. Né? Mas você tem que tem um ecossistema de apoio. Hoje, para nós, é muito importante essa parceria com o Instituto, porque quando eu preciso, eu tenho o apoio de vocês. Fala, cara, estamos com esse desafio aqui. A gente consegue chegar rápido na startup. Coisas que no começo você tem essa dificuldade. Então, você precisa ter aliados internos para te ajudar a dar velocidade. Eu não estou falando nem de uma estrutura robusta de inovação, a nossa estrutura é extremamente enxuta, mas a gente tem apoio das áreas para fazer a inovação acontecer na Tegma, principalmente do TI. Né? Hoje, a nossa iniciativa de inovação está dentro da estrutura de TI e funciona. Tem estruturas que estão fora, enfim, a nossa funciona muito bem. A gente hoje consegue usufruir aí de mais de 40 pessoas da estrutura tradicional, que possa assim dizer que apoia todos os projetos de inovação da Tegma, sem contar com as outras áreas de apoio. Então, no nosso dia a dia tem funcionado, mas você também tem que o apoio externo. E aí o apoio externo depende de novo da sua estratégia. Se você não tem uma estratégia, você vai para qualquer lugar. Você está falando de apoio externo, né? E isso entra, por exemplo, quando tem pitch reverso. Sim. Eu sempre falo assim para startup, cara, aproveita. Porque o pitch reverso é talvez um baita cliente falando, eu tenho esse problema. Resolve que existe a possibilidade de comprar, aportar, fornecer, seja o que for, né? E eu acho que o Instituto, nisso, acaba sendo um diferencial. Não, baita. Acho que assim, através do Instituto, a gente conheceu o ABC Valley. Foi por isso que eu conheci a Engage. Foi através do Instituto que eu conheci o Sebrae. E hoje eu tenho algumas parcerias lá com o Sebrae ABC lá. Beijo, Fábio, Vini, todo mundo lá. Por que eu falo isso? Foi através do Instituto que eu encontrei uma startup hoje que a gente está fazendo 2 patentes com o apoio da Luísa lá da Unielas. Então, assim,
foi através desse olhar de você ter um parceiro estratégico que a gente conseguiu fazer coisas que a gente estava patinando para fazer. Por quê? Porque foi num evento, foi o Iteskies Connection primeiro, lá no Sebrae. A gente conheceu uma startup aqui de Santo André, que era especialista em IoT, seu Núncio, IoT Tech aí, um beijo para você aí quando você estiver nos assistindo aí, tá bom? E aí hoje a gente tem 2 projetos com eles, inclusive que envolve patente, enfim. Foi esse processo de se aproximar, de ter o apoio do ecossistema que abriu essas portas pra gente. Eram projetos que estavam patinando, porque a gente não encontrava o parceiro certo, e de ir num evento, de ter a possibilidade de fazer o reverso. Ele ouviu falando, ele também estava apresentando lá, teve a coragem de terminar o evento, me procurar, falou, cara, quero te mostrar um negócio. Eu falei, vai lá na Tegma, ele foi, e hoje ele é um baita parceiro nosso. Então, assim, o apoio é fundamental. Agora, vamos voltar para dentro. Como mensurar isso? Porque quando você vai, eu imagino, quando você vai falar para a diretoria da importância desses parceiros externos, seja o Iteskies ou qualquer parceria com o Instituto, muitas vezes é subjetivo. Sim, é bastante, inclusive. É bastante. Eu acho que, assim, tem que ser um tiro certeiro. Por que eu falo isso? Hoje é o único apoio externo que eu tenho ao Instituto. Legal. Então eu tive que fazer uma escolha para isso, tá? Mas por que eu escolhi o Instituto? Porque a gente tem uma premissa de devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente tem. Então, é uma empresa de mais de 55 anos, a gente fica ali em São Bernardo e a gente quer demais aproximar da sociedade. Então, o Instituto nos ajudou a ser muito mais presente na universidade. Então, a maioria hoje dos nossos estagiários é da região. Vinha muita gente de fora. Então, assim, apesar de ser difícil mensurar ali, é 10, é 12, eu acho que tem uma questão muito da representatividade. E isso talvez paga se você for parar para fazer uma análise mais fria, tá? Por quê? Se botar só na ponta do lápis é uma despesa. Mas aí a gente faz dessa despesa uma oportunidade. Né? O Instituto, estamos aqui falando, está todo mundo conhecendo mais o trabalho da Tegma, está muito mais as pessoas conhecendo o trabalho do Instituto. Eu acho que isso que é difícil pontuar e mensurar. Né? É isso. Porque a capilaridade, né? Tem a CPL, que o Instituto tem ajudado, enfim. Se a gente for parar para trazer as oportunidades que ele pode trazer a longo prazo, essa mensalidade aí, ela passa a ser fato 2 da discussão. E aí é o que eu tô falando, quer dizer que você não é questionado? A gente é questionado todo dia. Você trabalha em corporação. Você comprar uma caneta, vão perguntar para você por que você precisa da caneta. Eu só tô dizendo para você que... Precisa fazer sentido para alguma coisa. Quando você direciona o esforço e fala assim, cara, eu quero para esse fim. Isso deixa de ser talvez, mas esse fim tá trazendo quanto? Cara, neste momento isso não importa. Desde que você faça a lição de casa com as outras coisas. É o que a gente tem feito. Então, a gente tenta preservar esta particularidade de ter uma representativa e forte na região frente às outras despesas que dá para ser evitada para manter isso. Então, não é uma questão talvez de mensurar, é de fazer boas escolhas. Porque, de fato, é difícil. Você fala assim, hoje eu consigo mensurar que é aquilo que eu te falei. O Engage está dentro da Tegma, eu tenho 2 patentes que o Instituto nos ajudou, a participação do Sebrae, muitos funcionários hoje são principalmente os estagiários, são das universidades daqui, então dá para mim falar, cara, foi o Instituto que me ajudou. Mas e quem não consegue ainda? Mas precisa fazer outras escolhas. E abdicar, você tem que arriscar. Eu preferi esse caminho. Tem gente que vai preferir outro. Vou investir tanto e eu quero 7. Eu vou dar 5, eu quero 7. Não foi o meu propósito. Acho que não é nosso propósito com essa relação. Essa relação é manter a Tegma no holofote da região. O Fábio sempre fala, né? A gente tem muita empresa boa no ABC e pouca gente consumindo essas empresas. Então a gente tem que mudar esse cenário. Às vezes tem poucas pessoas até conhecendo essas empresas. A gente sai de trabalhar para longe, tem um monte de empresa aqui precisando. Então acho que é um movimento pesado que a gente tem que fazer aqui. O ABC ainda tem um pouco de síndrome de cachorro vira-lata. Sim. Né, de olhar muito para o ecossistema fora
sendo que tem empresas extraordinárias dentro da... Quando eu falo região das 7 cidades... Sim, as 7 cidades, a gente não pode esquecer. Não é só Santo André, São Bernardo, São Caetano, são todas as 7 cidades. Inclusive, o Instituto representa todas as 7. Sim, deixar claro para todo mundo que exato. está nos assistindo, não é um instituto específico de uma região. Exato. Ele abrange as 7 cidades do ABC, isso. então não se esqueça disso. E de certa forma, eu acredito que a nossa região ela é privilegiada porque a gente tem um instituto, mas a gente tem grandes universidades, né? Então, a gente tem baitas iniciativas. O Fábio do Sebrae, ele falou certa vez assim, não foi o Fábio, não, foi o Ricardo Magnani, que se no ABC às vezes tem dificuldade de mão de obra, imagina fora do ABC. Sim. Porque aqui você é um polo formador gigantesco. É isso. Né? Então, olhar para dentro do ecossistema é um caminho super inteligente. Né? E, de novo, a contar com profissionais sérios, né? O Instituto, ele dá a serenidade que precisa. Nós não estamos falando de você entrar num grupo do WhatsApp. É isso. Não é isso. É isso. Né? A gente está falando especificamente de você procurar uma instituição que, de alguma maneira, vai entender um pouco das suas necessidades e vai trazer aquilo que você precisa. Todo ano vocês estão lá sentando comigo, falando qual que é o planejamento de vocês e como é que eu vou ajudar vocês a fazer mais do que a gente faz hoje. Todo ano acontece isso. Por quê? Porque existe a preocupação do Instituto de falar assim, tá, o que a gente pode fazer melhor? É isso. Né? Então, acho que tem essa questão de você procurar o algo sério também. E, de novo, fazer parte de um grupo de WhatsApp vai te ajudar? Vai. E, de novo, aqui, quem está assistindo a gente, eu não sou contra esses movimentos que a gente tem que fazer. Presença, tal, você tem que ir nos eventos, tem que se fazer presente nos eventos, mas procurar instituição séria para ajudar sempre ajuda. Por quê? Porque, às vezes, vai ter um problema que só uma instituição vai poder te ajudar. O Zé, ele trouxe 2 P's importantíssimos. Propósito, qual é o propósito do DNA que você quer criar de inovação, e parceria, né? Principalmente, parceria para mim é um pilar fundamental. E aí eu quero entrar no terceiro P, que são pessoas, né? Hoje, você falou 17, 7 não, quase 9 anos já, 9 anos já. Quase 9 anos à frente de inovação. Cara, para trabalhar em inovação, quais são as principais características que você observa que a pessoa tem que ter? Eu não quero ser massacrado aí, por favor, pessoal. Mas, assim, para mim, a melhor vontade. Vontade. Que, assim, você precisa ser um inconformado de natureza, para mim. Um questionador, né? Um questionador. E tem que trabalhar a sua vaidade. Que é um pouco daquilo que a gente está falando. Se você quer trabalhar com inovação achando que você sabe tudo... Já que o pessoal não vai brigar com você nem comigo, o que é mais difícil? Encontrar quem é questionador ou quem trabalha a vaidade? Eu acho que o mais difícil é quem desprende da vaidade. Em todo local, né? O questionador, você consegue fazer ele se descobrir. Exato. O cara da vaidade é mais difícil fazer ele se desprender. Foi só uma brincadeira, mas assim, quando a gente fala de questionador, a gente também tem que criar um ambiente para isso. Sim, claro. Né? Não é só o questionador. Outro ponto bom. Você tem que criar um ambiente, né? Eu costumo falar assim, cara, inovação envolve erro. Isso. Né? Então você tem que ter aí um ambiente que, não que é a prova de erro, mas contra erro, mas um ambiente que permite o erro sem prejudicar o negócio. Tem uma máxima que todo mundo fala, que inovação pode errar. Né? Eu não gosto dessa máxima, eu gosto de falar o seguinte. Na inovação é permitido errar, desde que o erro você tenha colocado como uma possibilidade. Boa. Aquele erro por ignorância, inadimplência ou qualquer termo que você queira usar, esse não é permitido em lugar nenhum, nem na inovação. Porque na inovação, não dá certo uma POC faz parte. E isso quer dizer que a gente errou em alguma coisa. Então, mas isso também faz parte do processo de inovação. Nem todas as POCs são bem-sucedidas. Tá tudo bem. O problema é a gente não achar que ela pode dar errado
E, de novo, ter a vaidade de falar, não, eu sei tudo, vai dar certo, pronto, acabou. Não deu porque o Fernando não quis. Não deu porque talvez você errou. E você tem que assumir isso. Então, para mim, essa história de que inovação... Não, cara. Tem sim problema errar. Mas aquele erro displicente, aquele erro que você não pensa, não acha que ele é possível. Agora, esse que você planejou, que você sabe que pode dar errado, esse sim você pode. Quando eu vou falar de erro, né? A pandemia começou em 20, na verdade. 20? Né? Acho que... 19, a gente tá meio perdido com isso, mas 19 e 20, 6 meses antes da pandemia, a gente organizou uma palestra do Cortella pelo Rotary para ajudar o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo. Foi bem bacana, porque assim, não tem nem o que falar do Cortella, né? Ele é sensacional. Espetacular, né? E foi legal porque eu participei da reunião de organização e aí no escritório ele faz questão de mostrar o escritório dele. Tem uma frase assim, nesse local só são permitidos erros inéditos, né? E aí conversando com um amigo meu, Sérgio, que, ele é Master Black Belt, o cara é um gênio. Ele fala assim, cara, erro quando ele é sistêmico é falha, não é erro. Então erro é bom quando é inédito, né? Que é um pouco do que você trouxe, né? Acho que assim, você tem que estar preparado para isso. Exato. Eu acho que quando eu comento desse negócio de não errar, é que tem aquela máxima de que pode tudo. Não pode tudo. Ainda mais dentro de corporação. A gente tem responsabilidade, mesmo na área de inovação. Então, você ter uma área de inovação na corporação, não é você ter uma sala colorida. Talvez você tenha mais responsabilidade do que até a área do negócio. Porque você que tem que conduzir o método da experimentação. Não necessariamente a área sabe de tudo. E você tem que ajudar. E aí você tem que mostrar para a área que errar tá tudo bem. Desde que você previu que você pode errar, eu acho que é um exercício que todo mundo tem que fazer. Por isso que eu concordo com isso, sabe? Esse negócio de errar. Não, cara, tem que pensar. Nem todo erro é tolerável. Você tá falando, tá vindo um insight aqui, né? Talvez isso aconteça porque muito do movimento de startup no Brasil, ele vem da academia para o meio de negócios, né? Um pouco diferente, talvez, do que aconteceu lá no Silicon Valley, que foi do negócio entrando e pegando conhecimento da academia, né? Academia, universidade. E aí a academia, ela tem um conceito muito interessante, né? Porque, assim, quando eu fui fazer mestrado, meu mestrado era pela empresa. Então, minha principal preocupação é, esse troço tem que dar certo. Sim. Vamos encontrar uma forma de dar certo. E vários professores excelentes, tipo o Ercílio, doutor Isolda, que hoje ela é superintendente do IPEM, Zepir Panossian, que é ainda, foi superintendente do IPT, é a Papisa de corrosão. Todos eles falavam assim, menos a Zepir, porque a Zepir tem muito esse viés de empresa por causa da parceria com a Petrobras que o PT tem. Mas todos eles falavam assim, Fernando, ter um resultado ruim é tão bom quanto ter um resultado bom, porque o importante é você saber explicar. Sim. E aquilo lá ficava, sabe, remoendo, porque, o que vai me valer saber explicar um resultado ruim se eu não resolver o problema, né? E quando a gente vem com esse conceito de pode tudo, me lembra um pouco isso, sabe? Tipo, pode tudo porque a startup pode errar. Cara, pode errar, mas no final do dia, se você não acertar resolvendo o problema, a sua startup continua sendo uma ideia. Ela não vai virar uma empresa. O processo pode errar. Isso. Mas a busca tem que ser em gerar uma solução que agregue valor e resolva o problema. Isso aí. No fim, é tirar proveito desse erro que na próxima POC você não faça de novo. Exato. Né? Não é assim, errei, e cara, tá tudo bem. Não, cara, você gastou. Você fala, lá na Tegma, por conceito, lá na Tegap, a gente paga POC. Faz anos que a gente não tem POC grátis lá. Temos problema nenhum em fazer? Não. A gente não gosta porque a gente sabe que quando envolve recurso, a dedicação tende a ser melhor.
É diferente. É diferente, não vamos negar. E não é nenhuma crítica, é energia e responsabilidade. No fim das contas, a startup também tem que pagar as contas dela. Então, se ela se propõe a fazer muita POC das duas umas, ou ela já está grande o suficiente e vai fazer a POC por fazer, ou ela acredita tanto, mas tanto, que eu ainda tenho dúvida, que ela vai se propor a fazer. Né? É aquilo que a gente está falando. Às vezes eu estou tão apaixonado nas coisas, porque no fim das contas você tem que pagar para o cara poder se dedicar. E é a melhor forma, eu acho, é a melhor forma de fazer POC hoje. É POC paga. Né? Desculpa quem tem outra opinião, mas por quê? Porque aí você já testa um monte de conceitos. Você já testa se a startup vai poder passar por um processo de cadastro corporativo, se ela sabe emitir uma nota, enfim. Você já valida para uma possível adoção dessa um monte de quesito, pagando uma POC. Agora, quando você paga POC, como fica a divisão de responsabilidade? Porque assim, a startup pagar uma parte da POC... Não. 100% paga por nós. Então, esse é o meu ponto. Porque assim, quando você tem, por exemplo, a empresa pagando, sei lá, 70%, e a startup entrando com 30% dos custos, você cai naquele lance do skin in the game. Eu não sei se você já leu esse livro, é sensacional. Né? Para quem não leu, conta a história de uma pessoa, basicamente, tá bem superficial, que precisava de um empréstimo e o cara falou, eu te empresto. Só que se você não trouxer resultado, você vai pagar com a sua pele o que eu tô te emprestando. Você vai me dar tantos gramas, tantos quilos da sua pele. Daí vem como skin in the game e isso vira aí um conceito no mundo de negócio, né? Que é colocar a própria pele em jogo, né? É uma boa metodologia, eu nunca usei, né? Hoje a gente gasta muito tempo quando a gente vai fazer uma POC lá, construindo o que a gente chama lá de... Pode usar a metodologia que você quiser, Canvas, enfim, a gente gosta de fazer uma bela proposta. Nessa proposta a gente discute tudo que ele vai precisar, a necessidade dele, precifica. Tá de acordo? Tá. Se ele precificou errado, aí eu acho que aí ele assume a responsabilidade. Né? Então, uma vez definido, falando, é 30 mil? É 30 mil. Se deu uma semana depois, ele falou, puta, é 35, esse 5 é dele. Bacana. Mas, inicialmente, a gente constrói o documento para satisfazer 100% daquele tempo. Pô, a gente está projetando fazer uma POC de 90 dias. Todas as viagens e tal, software, 23 mil. Você tá... Eu não precifico nada para nenhuma startup. Falo, cara, você tá realmente seguro? O máximo que pode acontecer, a gente tem budget. Eu vou falar, cara, eu não consigo nesse valor. Porque a gente tem budget. Mas eu não falo, você tem que fazer por 10, por 5. Eu não faço isso. Só que se a gente fechou por 23 e depois ele descobriu que era 25, é 23. E você sente dificuldade das startups em precificar? Depende. Na logística, a gente lida com muita startup madura. Talvez outros segmentos tenham outras dificuldades, né? Porque isso é uma forma de você medir até a maturidade da startup. Por isso que é uma característica nossa. Boa. Porque assim... já virou uma chave minha. Por que a gente paga? Porque assim, como eu não tenho um viés de portfólio, apesar de eu ser uma CVC, eu não olho investimento por investimento. A nossa proposta, a estratégia é muito clara. A gente quer perpetuar o negócio da empresa mãe, trazendo eficiência para ela e representatividade. Então, a gente só vai investir numa startup que fizer muito sentido para a companhia. Sensacional. Tá? Então, eu tenho tese, eu tenho tudo, mas eu não saio fazendo investimentos aleatórios, não vou fazer. Só olho o investimento para a logística e uma logística que tenha correlação com os negócios da companhia. Né? Hoje, por exemplo, eu não opero na última milha, no e-commerce, por exemplo. Então, hoje, se aparecer uma startup de e-commerce, você vai investir? Dificilmente. Tá. Amanhã eu posso voltar a operar nesse segmento? Posso. E aí eu posso voltar a investir nesse segmento. Então, precisa ter uma... E aí, o que a gente faz? Por que eu pago? Porque se a gente gostar dessa startup e ela for estratégica para a gente, eu abro uma outra esteira de negociação, de novo, para se relacionar com a gente... É totalmente o que a gente chama de equity free. Não tem essa, não tem essa característica. Você vai lá para resolver um problema. Legal.
Deu certo, não deu certo, você vai receber sua POC, tchau, obrigado, e vamos manter relação e você sempre vai ser convidado a participar dos nossos desafios. Beleza, você está num momento que você quer investimento e eu entendo que ela é estratégica, a gente vai abrir uma outra discussão. A gente não vai misturar os pratinhos. Sensacional. Não mistura as esteiras. Por quê? Porque a gente sabe que uma esteira de investimento e de M&A, de qualquer outro caminho, demora. E, de novo, startup, se relacionar com corporação demora. Não vai querendo achar que só porque tem a TGAP que em 3 meses vai receber um investimento da TGAP. Não vai. Vamos ser honestos. Você já tem que entrar nessa jornada sabendo que é mais complexo. Tem diretoria, tem muitas vezes tem acionista, tem todo um rito que você tem que seguir. De novo, por mais que você tenha uma esteira, vai demorar. Aí um ponto que eu acho que é muito interessante para startup, tá? Que aí não tem nada a ver com a nossa conversa, mas o LinkedIn ele fez um estudo e há 20 anos atrás você tinha em média de 3 a 4 decisores por decisão, enfim, tomada numa grande empresa. Há 5 anos atrás, esse número de 4 eram 7. Ou seja, para se tomar uma decisão, normalmente tinham 7 stakeholders dentro de uma mesma empresa. E a previsão para 2030 é que de 7 passe entre 15 e 20 decisores. Porque as operações cada vez estão mais complexas e você tem que falar com mais pessoas, né? Isso é algo extremamente interessante para a startup que quer se relacionar com a empresa grande. Por quê? Com o Zé é um stakeholder. Isso. Mas, só sou um dessa fatia. Mas talvez, dentro dos outros 14, para a gente chegar em 15, vamos pensar em 2030, tem mais 14 que tem que ser convencido, que talvez não é nem você, é o Zé que tem que convencer eles. É isso. Não, e de novo, é um processo. Exato. E a pessoa tem que estar ciente, por isso que eu falo. Por isso que a gente prefere pagar, porque aí eu já valido, cara, porque vai demorar para trocar nota, vai demorar para mandar o contrato. Se ele já não gostar dessa relação aqui, o dinheiro só talvez da TGAP não vai ajudar ele. Porque ele precisa entender que, de novo, ele vai lidar com uma grande corporação daqui para frente. E amanhã ele vai ser essa corporação e ele esquece disso. Que aí ele vai porque ter é por isso que ele quer o investimento, ele quer crescer, ele quer, eu quero ser um unicórnio. Tá bom, você vai ter 200, 300, 500 funcionários. Tegma hoje tem mais de 2.000. Aí você fala, como é que você vai lidar com isso? Você vai ter estrutura. Claro. Então, mas eles esquecem de fazer isso. Então, acho que o pagar, Fê, é só uma questão de você já validar. Não, eu achei, assim, quando você falou, eu estava indo por um caminho, mas você me convenceu totalmente. Porque, eu acho que ajuda. Porque, assim, a startup que tiver dificuldade de precificar o POC, não está madura. Você já vai saber na hora. É uma forma de você ter filtro, sensacional. E se mesmo pagando ela tiver dificuldade para entregar, como é que você acha que depois que você fizer um contrato com 12 meses... ela vai entregar? Que vai dar pênalti? Não vai escalar. Entendeu? Ou se escalar vai dar muito problema. Você já valida ali. Não, Zé, sensacional. Para a gente ir para o final, vamos lá. Quais são os próximos passos que você enxerga de inovação? Boa. Eu não vou nem falar na Tegma, para essa parte de logística que, não pensando na última milha, né? Mas para o segmento que vocês atuam, porque é um setor extremamente tradicional. Sim. E que, como todos os outros setores, precisa de inovação para ser mais competitivo, né? Para onde olhar? Cara, eu acho assim, a logística ela é muito complexa, tá? Eu sei que todo segmento fala que cada segmento tem, mas a logística é bastante complexa porque, por conceito, a logística cabe em várias outras áreas. Então, dentro de compras existe logística, documento, de processo. Se você for parar para conceituar, a logística ela é muito mais do que física também. Ela pode ser digital, ela pode ser documental, ela pode ter várias características. O Brasil tem uma particularidade que ele é muito rodoviário. E parte da inovação, ela se prende também a uma regulamentação que impacta nas soluções. Não vamos nem entrar no mérito das discussões aqui, se é bom ou ruim. Mas aí a gente fala de agora essa questão do... Tem lei do motorista, frete mínimo, tem uma
um monte de coisa. Não vamos entrar no mérito aqui. Então, existe muita oportunidade. Mas o problema é que toda oportunidade está gerando custo por um lugar que já tem muito custo. A margem da logística em si ela é muito pequena, né? Por quê? Porque você tem que fazer muito com pouco, né? E nem sempre você vai ter o robô no Mercado Livre. Você nem sempre vai ter... e como é que você resolve essa equação? Então, o que eu gosto de pensar assim... a gente está indo para uma era digital na logística, sim. Acho que a gente ainda vai ter uma transformação que muito talvez vai ser por questões regulatórias que vai mudar esse cenário e vai trazer muita oportunidade. Mas o que eu queria falar para o pessoal existe muita oportunidade. Só que essa oportunidade, às vezes, ela é mais simples do que a gente está falando. Nem sempre você vai precisar de um humanoide que está lá na China, que tem uma fábrica de humanoide. Cara, calma. Às vezes você precisa tirar só o papel da sua operação, você vai ser mais rentável. Então, eu acho assim, a gente caminha por um processo de inovação cada vez mais perto do chão de fábrica. Mas acho que o parênteses que eu faço aqui para todo mundo que está assistindo, não esqueça da simplicidade. São as pessoas que vão ajudar você a fazer esse processo, né? Não adianta a gente ter o telefone mais ultra mega raro do mundo se você só usa o WhatsApp. Para que ele serve? Para nada, só para dizer que você tem. É a mesma coisa com uma baita tecnologia no chão de fábrica, no seu armazém. Você precisa? Não, então para que você vai ter? Bom, ele está trazendo um negócio, deixa eu dividir uma experiência que aconteceu há 5 dias, tá? Foi semana não passada, retrasada. A gente está migrando o SAP do 3 para o 4. Inferno. Migrar sistema não é porque é o SAP, qualquer sistema. Não, qualquer sistema. É um inferno. É doloroso. Né? E a gente queria automatizar uma atividade que era pegar o picking e sair o picking já na pistola de leitura. Tá? Só que, para você integrar isso no SAP é um desenvolvimento gigantesco. Entendeu? E aí começou, não dá. Esse negócio de tirar o papel, olha, a gente falou assim, tá, mas como a gente resolve isso de uma maneira rápida, né? Porque a gente quer ganhar isso. Porque hoje o cara tem que ir lá, pegar o papel, fazer a leitura, ir buscar, e às vezes ele já estava do lado da posição. E aí um operador falou assim, cara, a gente já tem os tablets na empilhadora. E se você instalar o WhatsApp e mandar o documento por WhatsApp? Tá vendo? Aí um olhou pro outro e falou, cara, eu vou economizar uma bala de integração de sistema, porque eu tenho que baixar aquilo de toda maneira pelo processo interno. Então eu baixo e já mando para o empilhador que vai ser o responsável por aquela coleta. Né? Na empilhadeira ele já tem o suporte com o tablet que ele faz as consultas, recebe lá. Então ele já... A gente está implantando isso, mas é o que você falou, sabe? É tirar o papel muitas vezes. É isso. E uma solução simples. Na logística a gente fala, controle de pneu, controle de abastecimento, controle disso, controle daquilo, que às vezes a pessoa, controle de portaria, é tudo papel. E aí o cara tá preocupado que ele quer a melhor telemetria para o motorista, só que 90% do problema dele talvez não é a condução do motorista. É todo o outro que tá no papel. Sim. E aí ele fica deslumbrado porque tem telemetria, tem IA... Tem câmera para isso, câmera para aquilo, mas é que ele esquece que tá tendo problema no borracheiro, na oficina, na manutenção, na lanterna que ele troca lá que o cara não sabe. Cara, o dinheiro tá indo por aqui. E você tá motorista, condução, aceleração, tá dormindo, não tá dormindo, que sei lá, é 1%. Sabe, eu não tô aqui criticando, não, porque eu acho que a gente tem que ir para isso. Mas eu acho que a gente não pode esquecer a simplicidade, né? A gente fica fascinado com muita coisa que está acontecendo, mas esquece que tudo tem um propósito e um porquê. Né? IA. Cara, se a IA não tiver uma boa fundamentação de dados, muitas vezes você só vai ter problema com a IA. E as pessoas esquecem de falar isso também. É isso. Então, assim, na logística é cada vez mais visível. Mas tá bom, o quanto você está pronto, de fato, com o seu dado para dar resposta ali, para agilizar, seja qual tipo de IA for, enfim, para analisar uma imagem. Não tô ainda, na minha portaria papel, na minha manutenção papel. Você talvez vai usar IA para te dar a melhor rota, melhor isso, melhor aquilo, se você ainda demora uma semana para planilhar a despesa de manutenção, de combustível, enfim.
Aí você vai falar assim, Zé, você tá exagerando. Cara, quantos milhões de transportadores a gente tem no Brasil? Nem todo mundo tem os melhores softwares, nem todo mundo tem as melhores... Então, acho que assim, a logística e a inovação, de alguma maneira, ela precisa ser acessível para todo mundo. E é isso que eu falo. E às vezes o acessível tira essa planilhinhazinha de Excel aqui, bota um celularzinho, tira uma foto, talvez, que vai antecipar um envio de uma OS. Isso. Deu certo, tá bom. Aí agora vê se um sisteminha ajuda. Um passo de cada vez. Sensacional. Né? Então eu acho assim, estamos caminhando para uma logística cada vez mais inovadora, mas eu não abriria a mão de fazer o simples bem feito. Porque a gente fica olhando muita coisa muito extraordinária e esquece daquilo que a gente é bom pra gente fazer e a gente se perde nisso. Cara, eu quero agradecer e aí eu vou fazer aqui já até um ponto de inveja. Aí é inveja mesmo, porque eu vou agradecer o Zé porque tá terminando, mas eu vou ficar tomando café com ele aqui fora. Então, essa conversa vai continuar por um tempo, porque esse é um episódio que tem que ter parte 1, parte 2, parte 3. Sempre um prazer. Porque foi muito bom mesmo, sabe? E para mim, eu saio hoje com uma cabeça de, cara, inovação muitas vezes é buscar o simples. É isso, eu acredito muito nisso. É buscar o óbvio, né? Que o óbvio tem que ser dito e o óbvio tem que ser feito, né? Isso. Zé, brigadão pelo seu tempo, por essa aula que você deu. É isso. Né? Para quem está aqui com a gente, próximo episódio é com a Priscila e com a Márcia Costa. Sensacional, vamos falar bocado, não percam, vamos falar um bocado de liderança. E depois é com a doutora Mônica. Então, em março, eu estou de férias do iTask Talks, tá? Eu volto a falar com vocês em abril, mas eu vou estar lá assistindo, fazendo a divulgação, porque eu sou apaixonado por essa mesa de conversa. Zé, muito obrigado de novo. Obrigado a todo mundo, ao iTask, pela parceria. Acho que convido quem não conhece o Instituto a conhecer o trabalho deles. Eu acho que ajuda bastante, tem ajudado muito a Tegma nisso. Você, obrigado pela oportunidade, pela parceria. Estou à disposição. Quem quiser conversar, falar sobre inovação, só me procurar aí nas redes sociais que a gente está todo mundo junto aí. Muito bom, muito bom. Valeu, obrigado, viu? Valeu, pessoal, obrigado.